Ei, pessoal, sejam bem-vindas para mais uma live aqui no Foco na Fertilidade e hoje vamos falar sobre libido, sexualidade e fertilidade na mulher portadora de síndrome do ovário policístico, endometriose e também para você que não é portadora de doença nenhuma, mas quer entender mais sobre essa questão da baixa libido e como a gente pode melhorar isso de forma natural, sem medicamentos e sem hormônios. Trouxe uma convidada muito especial que vocês já conhecem, a doutora Juliana Honorato, já dividiu a tela aqui comigo algumas vezes, falamos sobre endometriose, sobre miomas juntas, e lá no Cantinho da Nutri a gente também falou sobre o anticoncepcional não tratar a síndrome do ovário policístico e sobre a SOP de uma forma mais ampla e geral. E hoje ela vem aqui de novo dividir a tela comigo para a gente falar sobre um assunto que é tão importante para a saúde da mulher. Enquanto eu tô esperando ela entrar aqui pra gente dividir a tela e passar esse conteúdo fantástico que preparamos para vocês, eu quero que vocês coloquem aqui nos comentários da onde vocês estão me vendo. Qual é a cidade, estado, país onde você está me assistindo e se é a primeira vez que você está me vendo ao vivo. Se for, eu aproveito para me apresentar enquanto isso. O meu nome é Carol Faria, eu sou nutricionista e eu sou portadora da síndrome do ovário policístico há 20 anos. Há 4 anos, eu ajudo mulheres com SOP ou endometriose a terem mais saúde, autoestima e fertilidade, de forma natural e sem medicamentos. Aqui no @Foco na Fertilidade a gente fala bastante sobre endometriose e também sobre fertilidade. E lá no meu outro Instagram, que é o @nutricionista_Carol Faria, a gente fala somente sobre síndrome do ovário policístico nas diversas fases da vida de uma mulher. A gente fala para as tentantes, para as gestantes com síndrome do ovário policístico, para as mulheres que já tiveram os seus bebês e precisam continuar tratando a SOP, e também para as mulheres que não querem engravidar, não querem ter filhos, mas querem um tratamento de verdade para a síndrome que permita a elas ficarem sem os sintomas e sem depender do anticoncepcional e de outros medicamentos hormonais. Então, se você tem síndrome do ovário policístico, depois me segue lá também. E tô vendo aqui gente, né, de vários lugares, ó. Tem gente que tá aqui pertinho, né? São Paulo. A Camila falou que tá sempre por aqui e é paciente da doutora Ju e também está no Ser Mãe 10. Gente, vocês não me contam isso antes, né? Os pacientes em comuns que eu e os convidados temos. E quem mais tá aqui, gente, no programa Ser Mãe ou na Maratona de Combate à SOP? Olha só, para vocês que estão tentando engravidar, para vocês que estão aí pensando em engravidar no próximo ano, fiquem atentas, porque essa semana a gente abre o grupo de oferta do programa Ser Mãe em uma nova versão. Vamos ter novidades para a próxima turma e somente quem estiver dentro do grupo VIP vai poder se inscrever, aproveitando uma super oferta que eu e minha equipe vamos fazer. Então aí, para as tentantes de plantão, você que está pensando em engravidar ou já está tentando engravidar, depois corre lá no link azul do meu perfil e clica no programa Ser Mãe para você obter todas as informações, tá bom? Doutora Ju já chegou por aqui, entrar, e ela também vai se apresentar para quem está chegando aqui agora e nunca viu uma live minha com ela, né? Vamos ver. Ei, Ju, tudo bom? Tudo bem? Boa noite. Boa noite, seja bem-vinda. Obrigada a vocês também. Tudo bem por aí? Tudo bem, tem paciente sua na área aqui nos comentários. Ju! Olha, Saraiva, Cláudia colocou socorro. Cláudia, socorro por quê, meu amor? O que foi que aconteceu? Ajuda uma travada. Vocês estão conseguindo me ver e me ouvir? Voltou, Ju, eu acho. Uma Voltou? palhadinha. Ah, se apresenta para quem está te vendo pela primeira vez aqui. Boa noite, gente. Eu sou a doutora Juliana, sou ginecologista, sou obstetra também. Fiz a minha especialidade em endocrinoginecologia, ou seja, eu sou especialista em todos esses distúrbios de origem metabólica e hormonal relacionados à saúde da mulher, à ginecologia. Então, tanto menopausa, infertilidade, síndrome do ovário policístico, amenorreias, a falta de menstruação e irregularidade menstrual, geralmente estão ali no meu escopo de atendimento principal, e além do pré-natal, né? Eu atendo aqui em São Paulo, na zona sul de São Paulo, e vamos conversar hoje sobre sexualidade,
Para quem não sabe, eu, além do consultório daqui do Instagram, eu tenho um podcast que chama Prazer em Conhecer-se. Está disponível tanto no Apple Podcasts quanto no Spotify, onde eu falo da libido da mulher e das influências na libido da mulher como um todo. E aí eu vou dar uma palhinha para vocês hoje, né? Com as perguntas de vocês, com as perguntas da Carol. E, gente, eu indiquei esse podcast, tem o link dele lá para vocês no nosso canal do Telegram. Na semana passada, a gente falou a semana inteira sobre essa questão da libido, da masturbação, do prazer feminino, da sexualidade, tudo que entra nesse pacotão aí, né? Que a gente chama genericamente de libido. E no final de semana, eu deixei para vocês o link do Spotify para vocês escutarem esse canal fantástico que a Ju fez. E que, gente, eu Ai, tô muito apaixonada. obrigada. Muito bom, Ju. Ai, muito obrigada, que bom. Quem É não tá um no canal do podcast que eu Telegram, fiz. olha só, ele é gratuito. Então não tem nem desculpa, Ju. Ele é gratuito, é só você clicar no link azul do meu perfil aqui no Instagram. Para quem tá vendo a reprise do vídeo no YouTube e no Facebook, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo. E aí você Legal. clicando nesse link vai aparecer vários botões, um deles está escrito canal do Telegram. E aí você vai ser direcionada para lá, é só ter o Telegram instalado e você consegue acessar os posts antigos. Então rola a tela lá para cima que você vai ver o meu post do final de semana com o link do canal da Ju lá. Ah, vai ser ótimo. Eu faço com muito carinho, porque eu vi muitas mulheres com muitos problemas de libido e muita informação errada. A grande verdade é que a gente não aprende nada sobre a nossa libido. Então eu faço com muito carinho esse podcast, que é uma forma mesmo de libertar, de melhorar a vida através dessa libertação aí. Legal. Ah, que demais. E Ju, conta pra gente quais são as principais causas da falta de libido na mulher. Eu vi que tem muita gente aqui nos comentários falando socorro, me ajuda, que depois do meu primeiro filho eu não tenho mais vontade de me relacionar. O que acontece? Quais são as principais causas para essa queda de libido? Ó, a libido da mulher, ela é multifatorial, ela é influenciada por diversos mecanismos e que, ao contrário do que as pessoas pensam, não são só hormonais ou não são principalmente hormonais. Então, por exemplo, nós temos sim uma influência hormonal que está muito mais relacionada ao estrogênio do que à testosterona na mulher. Nós mulheres temos testosterona, todas nós temos, e a testosterona, ela não é diretamente proporcional ao efeito dela no corpo. Ou seja, mesmo mulheres com quantidades normais de testosterona nos exames podem apresentar efeitos exacerbados dessa testosterona ou efeitos normais ou até diminuídos dessa testosterona. Isso é muito importante. Por quê? Muitas vezes se associa uma diminuição da libido a uma redução da testosterona. A principal coisa que as mulheres pensam quando acham que o desejo está baixo é isso, minha testosterona deve estar baixa. E não, na maioria das vezes está normal. O que acontece? Às vezes existe uma resposta diminuída a essa testosterona, seria uma das causas, mas a gente só pode atribuir a isso quando a gente tira todas as outras causas. E aí entra, na mulher, o estrogênio responde muito mais na nossa libido do que a testosterona propriamente dita. O estrogênio, ele oscila, né? Então nós temos um período fértil ali onde está acontecendo um pouquinho antes do período fértil, né? Onde está acontecendo a maturação dos óvulos nos ovários, dos folículos. Esse período, ele acontece um aumento desse estrogênio e, consequentemente, a libido vai aumentando nessa fase também. E aí o pico dessa libido vai ser no período fértil por motivos óbvios da natureza. Depois, na segunda fase do ciclo, depois que a mulher ovula, esse estrogênio tende a cair e sobe um hormônio que chama progesterona, que é o hormônio famoso pela TPM. Este hormônio está mesmo relacionado a uma menor disposição, a mais preservação do corpo, mais sono, mais cansaço, mais fome, mais apetite, e está inversamente proporcional à libido. Então, uma das principais causas de diminuição da libido é a própria segunda fase do ciclo. É normal a nossa libido oscilar, tá? Então, se você não tem aquela mesma vontade de subir pela parede no mês todo, acolhe essa segunda fase. Entenda que ela é normal. A nossa libido não é igual à libido masculina, que é contínua, porque nós temos ciclos, diferentemente deles. Isso é uma coisa. Segunda coisa, pode acontecer em situações de alterações hormonais, menopausa precoce, sobretudo uma irregularidade menstrual com alteração de estrogênio e progesterona,
também pode levar a diminuições da libido. Mas, de novo, antes dessas questões hormonais, a gente tem que pensar em outras questões. A nossa libido feminina está muito mais relacionada ao cérebro do que aos hormônios. No cérebro, a gente tem algumas regiões do cérebro que estão relacionadas a prazer, a devaneio, a criatividade, a entrega, e outras regiões relacionadas à responsabilidade, a medo, a alerta. E aí, na vida inteira, nosso cérebro vai, às vezes, acendendo algumas e apagando as outras. Então, numa situação de preocupação, apaga lá aquela da criatividade, do devaneio, porque não é hora disso, aumenta do alerta e da responsabilidade. Nossa cabeça funciona assim. E a cabeça da mulher funciona assim mais do que a cabeça masculina. Na cabeça masculina, a testosterona vai ganhar um pouquinho essa briga entre o cérebro e o hormônio. Na cabeça feminina, não tanto. Então, eu costumo brincar assim, se lá no começo da rua tá vindo um tsunami e o homem tá excitado, ele até consegue dar uma... Não, peraí, vamos aqui rapidinho, tô excitado, a gente consegue. A mulher não. Pode estar a 2 quilômetros do tsunami. Ela já está pensando no que ela vai perder, no que ela tem que planejar, no que ela tem que pegar, no filho, na outra, na roupa, na coisa. Isso bloqueia fisiologicamente a libido, a entrega, o desejo sexual. Então, não é que você está estressada demais e você está desconectando, você está esquecendo a sua libido. Não, isso é fisiológico. Se a gente não cria momentos de devaneio, se a gente não cria momentos que a gente olha mais para isso e desconecta um pouquinho desses outros estresses do dia a dia, naturalmente a gente vai diminuir a libido. E isso tem acontecido mais frequentemente com todas as mulheres, até pelo tanto de atribuições das mulheres. Então, uma dica que eu dou é essa: muitas vezes não tem uma causa fisiológica para sua libido, uma causa orgânica, hormonal, uma doença. Muitas vezes ela está relacionada mais à sua rotina, à sua falta de sono, excesso de preocupações. Sobretudo depois da gravidez, tem muitas mulheres que depois do primeiro filho percebem essa diferença do que antes, um pouco por causa disso. Quanto esse primeiro filho trouxe de preocupações e alertas na sua cabeça, que antes não tinha? E isso, de certa maneira, vai dar uma bloqueada na sua libido. E depois a gente vai ver formas de tentar retomar isso. Mas um dos principais motivos da queda da libido feminina estão relacionados a essas preocupações. Outro motivo está relacionado ao mecanismo de recompensa. Você vê que é tudo da cabeça. Mecanismo de recompensa é assim: se você come uma pizza e ela tá deliciosa, toda vez que você passar na frente de uma pizzaria, você vai lembrar daquele gostinho gostoso da pizza, vai querer comer pizza. Às vezes você nem vai passar na frente da pizzaria, mas você vai lembrar daquilo e fala, queria de novo. É assim com pizza, com chocolate, com tudo aquilo que dá prazer, né? Da mesma maneira, se um dia você comer uma pizza e ela estiver estragada, toda vez que você olhar, chegar perto ou lembrar de pizza, vai te dar um negócio. O corpo não entende assim, aquela pizza estava estragada, mas a próxima não vai estar. Não necessariamente. Num primeiro momento, o corpo cria uma repulsa para qualquer coisa que pareça pizza, por conta dele ter gravado uma experiência negativa. É assim para tudo, no sexo não é diferente. Então, se a mulher tem experiências dolorosas, ou se ela faz alguma coisa que ela acha que faz errado, ou se ela não se sente confortável, ela se sente meio ousada demais, meio transgressora, meio esquisita, tendo relação sexual, ou em algum aspecto específico da relação sexual, se ela fica com vergonha de alguma coisa, o cérebro grava essa experiência negativa. Pô, esse negócio aqui, o sexo, tá dando mais vergonha, constrangimento, dor, preocupação do que prazer. Pra que eu vou querer de novo? Né? Então, boa parte da perda da libido, ou da diminuição da libido das mulheres, tá um pouco relacionada também a essas questões do nosso passado, de como a gente aprendeu a sexualidade. Muitas mulheres aqui, que têm a nossa idade aí um pouquinho para mais, aprendeu muito assim, você tem que se guardar, você não pode ficar falando disso, é feio, você tem que se guardar para uma pessoa especial. A gente aprende muito a dar prazer para o outro, e às vezes a gente está mais preocupado em dar prazer para o outro não rejeitar a gente, do que necessariamente a gente ter prazer. E com isso a relação fica muito mais cansativa e cobrança do que prazer. E tudo isso o cérebro grava. E quanto mais a gente faz isso, menos coisa positiva a gente vai ter. Está muito relacionado à autoestima. Se a gente está muito preocupada com a nossa autoestima, ele vai ver aquela celulite, ele vai ver não sei o quê. Isso bloqueia também. Então, na maioria das vezes, na maioria dos casos
de perda de libido, de diminuição da libido, isso está muito relacionado com essas questões neurológicas, mais do que causas orgânicas específicas hormonais. E isso super explica, né, Ju, por que as mulheres com síndrome do ovário policístico muitas vezes têm a testosterona alta, tá lá sofrendo por causa da bendita da testosterona, que tá trazendo um monte de sintoma, e a única coisa que deveria ser boa, que era libido, não acontece. E ela fala, caramba, como assim, né? Se nem isso resolve, o que eu vou fazer? E é essa questão de ser Exatamente. multifatorial, né? Às vezes o hormônio tá lá, milhão. Mas se você tá com outras coisas na cabeça, a autoestima tá baixa, até por conta dos sintomas dessa testosterona alta, você vai ter dificuldade de iniciar a relação, né? Exatamente. A SOP, teoricamente, teria o pacote completo da libido, porque ela tem estrogênio alto, geralmente, e testosterona alta. Só que, ao mesmo tempo, ela tem uma resistência à insulina que está relacionada à indisposição, à dificuldade de fazer exercício. Ela altera a questão do apetite. E muitas vezes, quando a gente está com apetite alto e baixa disposição, isso inibe um pouquinho a nossa libido. A vontade de comer é inversamente proporcional à vontade de transar. Uhum. Toda essa questão de autoestima, toda essa questão de preocupação com o próprio corpo, às vezes nem uma preocupação física, porque nem todo fenótipo vai ter muita alteração física, né? Mas a própria preocupação de como está meu ciclo, será que eu estou ovulando, será que eu não estou ovulando? Até para as tentantes, quanto mais a gente tem essa preocupação da gravidez e não só do medo, né? No caso da tentante, ela quer engravidar. Então, toda vez que ela tem a relação assim, agora vai, agora vai, agora vai, agora vai, no fim, todo esse cortisol, todo esse estresse, toda essa atenção do cérebro voltada para isso, dá uma bloqueada na relação, dá uma bloqueada no orgasmo, vai diminuir isso a longo prazo, né? Então, todos esses aspectos estão relacionados à perda da libido, principalmente na SOP, mesmo com a questão hormonal alta. Por isso que eu falo que o hormônio é um pedacinho da nossa libido. É a Diferente pontinha do iceberg, né? É só a pontinha, muito diferente do que todo mundo pensa, né? Seria muito fácil se não fosse, porque a gente dá um remédio que trata o hormônio e pronto, acabou, resolveu. Mas, infelizmente, não é bem assim. E Ju, quando que essa baixa libido, hoje a gente chama de desejo sexual hipoativo, né, TSH. Quando que essa baixa libido se torna um problema? Quando que a mulher tem que falar, opa, peraí, eu preciso de ajuda, eu preciso fazer alguma coisa, porque isso tá virando um problema para mim? Olha, isso é bem complexo, mas teoricamente assim, existe essa baixa da libido que é transitória, que às vezes só da gente olhar um pouquinho mais para nossa rotina, olhar um pouquinho mais para as nossas preocupações, para o nosso relacionamento, para a nossa autoestima, para os nossos aprendizados, isso já melhora. Para o ciclo menstrual, isso já melhora. Mas se essa baixa do desejo sexual ela é constante, ela gera uma insatisfação e ela dura pelo menos 3 meses, então a gente considera isso como um problema de saúde, como uma doença. Caracteriza essa doença chamada desejo sexual hipoativo e aí vale a pena procurar tratamento. Na verdade, toda mulher que se sente incomodada com o status quo da sua libido, vale conversar com o ginecologista, vale conversar com toda a equipe multiprofissional que está acompanhando ela, inclusive com as amigas, porque a gente tem muita dificuldade de falar sobre isso com as pessoas. E às vezes uma coisa que está acontecendo com você está acontecendo com a outra, e só o fato da outra falar, ai amiga, eu também, nessa fase eu fico tão meio alheia à relação sexual, já te deixa um pouco mais tranquilo, né? E muitas vezes, só da gente fazer esse ajuste fino, a gente consegue melhorar a libido antes que ela chegue nesse grau de patologia, de doença. Mas no momento que ela chegou em doença e ela tá te gerando uma insatisfação, aí ela precisa de ajuda. Você precisa sim conversar com o seu ginecologista sobre isso. E eu falo isso de gerar insatisfação, e é muito importante isso, porque assim, tem mulher que não existe uma quantidade de relação ideal. Isso é muito importante, assim. Ah, quanto que é o normal? O normal é ter relação de assim ou não. Ah, não, mas eu tenho todo dia. Ah, não, mas eu tenho uma vez por mês, mas eu e meu marido a gente gosta tanto de fazer várias outras coisas que uma vez por mês pra gente tá super ótimo. Então, na verdade, a frequência sexual boa é aquela que te traz satisfação. Que traz satisfação para você, pro seu casal, seja como for a sua configuração, ou para você sozinha. O quanto de desejo você quer sentir e o quanto de desejo você sente. O quanto de prazer você quer sentir e o quanto de prazer você sente. Então tem muita mulher que tem vontade uma vez por mês,
Mas isso está ótimo. Então essa mulher não tem desejo sexual hipoativo. Mesmo que existam umas que têm vontade todo dia. O dela está diminuído, mas isso não gera insatisfação. Então, aquelas que isso gera realmente uma insatisfação, e essa insatisfação tem que ser pessoal, e não pela cobrança do planeta. Ai, você transa pouco. Ou pela própria cobrança do marido, que o marido quer todo dia e ela não. Então a gente tem que acertar isso para realmente fazer o diagnóstico e aí encaminhar para um tratamento específico. E eu acho importante falar aqui também, Ju, do medo que muitas mulheres que sofrem com essa baixa libido sentem ou têm do julgamento, né? Eu vi no grupo, quando a gente falou sobre essa questão da libido na semana passada, muita gente me chamando no inbox e falando que tentou abordar o médico ou o ginecologista, ou enfim, né, a especialidade que estava lá. E aí, o que o médico falou para essa pessoa? Ah, troca de parceiro que resolve, né? Na verdade, às vezes não tem nada a ver. O relacionamento tá bom, o relacionamento tá ótimo, a mulher ama aquele homem, os dois se completam e vem um julgamento desse para acabar de vez, né? Com a expectativa da mulher em ver uma solução, em ver um tratamento. Então é muito importante falar, né? Que tem que buscar o profissional, mas tem que buscar aquele profissional que também tem empatia. Um profissional, né? Exatamente, que tenha empatia, que tenha conhecimento de causa. Muitas vezes até um bom profissional não vai ser nem ginecologista. Tem ginecologistas que têm especialização de sexualidade, isso é muito importante que tenha, porque aí a gente já tem uma visão diferente sobre isso. Muitas vezes psicólogos e psiquiatras que são terapeutas sexuais são um caminho muito bom. As pessoas têm um pouco de preconceito de procurar psicólogo, que dirá um terapeuta sexual. Já só esse nome você fala, gente, eu devo ser uma aberração. Mas não, o terapeuta tem sexual... Tem que mudar o nome. Então, tem. Mas o terapeuta sexual é um ótimo caminho, porque ele vai ter uma visão livre de julgamentos e mais relacionada ao prazer e à satisfação, que teoricamente é o objetivo, né? E que você falou um negócio da relação, e é muito importante, que assim, essa coisa do trocar de parceiro... Você sabia, até tem um episódio no podcast todinho sobre isso, mas você sabia que quando a gente vai ver mamíferos, tipo não seres humanos, mas sei lá, leoa, girafa, outros mamíferos que teoricamente são parentes nossos também, de natureza, depois que algumas espécies têm esse hábito parecido com o nosso de juntar com um macho específico e ficar com esse mesmo macho um tempo. Tem espécies que não, você vai mudando. Tem espécies que tem essa coisa monogâmica, digamos assim. Essas espécies, depois de um tempo de relacionamento, quanto mais segura e confortável e íntima a fêmea tá do macho, muitas vezes a libido diminui. Isso é instinto. Pois é. Essa coisa do caiu na rotina, tananã, e a libido vai diminuindo, é um pouco de instinto. E aí, quando é um relacionamento até novo, ou quando o leão lá na selva tá ameaçando ir embora, aí a leoa de repente volta e começa a procurar sexualmente como se fosse para trazer de volta. Opa, mas peraí, esse leão é meu. Pois e pensa, isso é zero consciente. Eu não tô falando que as mulheres têm que ter relação para segurar marido, nada disso. Mas tô falando que a gente tem esse instinto de fêmea dentro da gente. Então, não é errado e não é raro que as mulheres tenham isso. Quanto mais rotina, quanto mais intimidade, menos libido. Aí tem formas da gente melhorar isso, mas é legal saber que isso é da nossa natureza, isso não é um problema, necessariamente. Então, aquele médico que manda trocar de parceiro não tá entendendo nada nem sobre o instinto desses animais que nós somos também, sabe? Por isso que é importante procurar alguém que tenha um pouquinho mais de estudo nesse sentido. Com certeza. E, Ju, o que você recomenda para as mulheres que estão aqui dizendo que estão com essa baixa libido, estão incomodadas, querem melhorar? Como é que a gente pode melhorar essa libido de uma forma prática, né? Claro que existe, né, um tratamento e aí a gente tem que buscar essa ajuda, mas alguma dica que você pode dar para quem está assistindo aqui hoje a gente sobre isso? A regra da Páscoa, eu que inventei. É assim. Lembra do negócio da recompensa que eu falei, né? Uma vez todo mundo aqui, 90% eu imagino, deve gostar de chocolate. Então pense em quem gosta de chocolate. Você comeu uma vez, isso deu uma sensação de prazer, então seu cérebro gravou que é prazer. Então ele vai querer ir atrás de chocolate, ele vai disparar vontades de chocolate. Na Páscoa, a gente tem 50 vezes mais vontade de comer chocolate. Certo ou errado? Certíssimo. Tá bom, chocolate por que isso?
Pois é, por que que isso acontece? Exatamente, Carol, porque você vê chocolate o tempo todo, você escuta chocolate o tempo todo, você fica lembrando o cérebro. Lembra aquela coisa gostosa? Então, ó, tá aqui. Lembra aquela coisa gostosa? Na relação sexual, o mecanismo é o mesmo. Em algum lugar do seu cérebro está escrito que orgasmo é bom, que relação sexual é boa, que carinho é bom. Tá lá guardado. Então, quanto mais a gente lembrar o cérebro que isso existe, mais o cérebro vai disparar a vontade disso. Quanto menos a gente lembrar, menos a gente vai disparar essa vontade. Então tá. Então, quanto mais relação a gente tiver, melhor vai ser. Quanto menos relação, mais o cérebro acostuma a ser. Mas o que eu quero é realmente voltar para a relação. Então, como é que faz? A gente lembra que isso existe. A gente lembra de tudo aquilo que desperta, de alguma maneira, a sensualidade. Então, por exemplo, mesmo aquela mulher que vai trabalhar todo dia ou que vai ficar em casa, se tem alguma lingerie que ela gosta, que desperta, que ela se sente pelo menos tentada, que lembra um pouquinho a relação sexual, que ela mesma se sente bonita na lingerie, coloca essa lingerie durante o dia. Nem que seja para você ficar em casa, para não mostrar para ninguém. Porque toda vez que você fizer xixi, você vai abaixar e tá ali o chocolate gostoso, entendeu? Você vai lembrar dessa sensação boa que aquela lingerie te remete. Da mesma maneira, filmes que você goste, que de repente tenha. Às vezes não precisa ser nem um filme erótico, nada disso. Mas sei lá, você assiste Ghost e naquela cena da cerâmica você fica, dá uma coisa. Assiste aquilo lá de novo. Vi um clipe da Anitta que ela rebola com o cara de um jeito que eu fiquei meio assim, deu um arrepiozinho. Assiste aquele clipe de novo. É por conta disso que os 50 Tons de Cinza e essa trilogia fez tanto sucesso. Porque esses contos que despertam a nossa sensualidade, que despertam a nossa erotização, essa palavra, trazem a nossa libido de volta. Então, mesmo naquelas situações que eu falei, da TPM, do relacionamento longo, que tem mais rotina e mais intimidade, e várias outras situações, menopausa, gravidez, amamentação, que são situações que hormonalmente, fisicamente vão diminuir um pouquinho a libido, a gente pode compensar dessas maneiras, lembrando o cérebro de que isso é positivo. E aí, uma das formas talvez mais importantes, mas que a gente faz tão pouco, é a masturbação. Vamos falar disso? E aí, Ju, é bom? Não é? É ruim? Quando se torna ruim, é um problema? Fala, o que você tem para falar sobre isso? Gente, menstruação não faz... menstruação. Menstruação Masturbação. não. Masturbação não faz absolutamente mal nenhum. Nenhum. Digamos que até existe essa coisa que chama, sei lá, quando a pessoa tem uma libido excessiva, digamos assim, e ela começa, que falam, masturbação vicia. Quando a pessoa deixa de fazer atividades do dia a dia para poder se masturbar. Mas isso na prática, principalmente nas mulheres, é muito raro. O que acontece muito é que por algum motivo que é social, que é cultural, a gente não aprende a se masturbar. A gente não aprende a fazer alguma coisa pelo nosso próprio prazer sexual. Porque, de novo, a gente aprende que prazer sexual está relacionado, tem que achar o cara especial, tem que achar o príncipe encantado, tem que se guardar para uma coisa especial. Então ninguém explica que assim, tá, enquanto você não acha o príncipe encantado, vai aí se masturbando, porque isso é gostoso. Os meninos, desde os 11, 12 anos, estão lá se masturbando, porque eles aprendem que isso é gostoso. A gente nessa idade não. Então a gente cria muito tabu, ou simplesmente não aprende, e aí o cérebro acostuma sem isso. Mas a masturbação, ela não vai ter risco nenhum. O ato de você ir lá e estimular a sua vulva não traz risco nenhum, se ele for feito de forma adequada. Minimamente você lava a mão, etc. Mas fora isso não tem nada de risco, nada demais. E só vai ter prazer. Primeiro, imediatamente, você tem mais chance, é mais rápido e mais fácil de você ter orgasmo, porque você está sabendo exatamente o que o estímulo está te trazendo. E você não precisa mandar o outro mudar o estímulo ou não, você mesmo muda. Você vai sentindo, você vai se descobrindo, inclusive. Ah, bota a mão aqui, aqui não fez diferença. Bota a mão ali, aqui fez diferença. Então fica aqui. É mais rápido chegar no orgasmo, é mais fácil chegar no orgasmo. Cada vez vai ficando mais fácil, porque cada vez você aprende mais sobre o seu corpo. Uhum. É seguro, de todas as maneiras, porque é uma forma de você chegar no orgasmo
sem se expor à relação sexual, à doença sexualmente transmissível, sem se expor à gravidez se você não quiser. É prático, você pode fazer a qualquer momento, 3 minutinhos ali antes do banho, tá resolvido. E na hora, se você tem um orgasmo, o orgasmo vai aumentar a frequência cardíaca, e isso melhora a sua circulação, melhora a sua pele, faz uma vasodilatação, que a pele fica mais rosinha, relaxa. Até para mulheres que sofrem de estresse, de ansiedade, aqueles 3 minutinhos valem como se fosse uma meditação. Porque você vai desconectar de tudo rapidinho, ter um relaxamento e daí começar de novo qualquer outra atividade, sabe? Então não tem nenhum prejuízo. E isso sem falar da libido, isso só benefícios extras. E do ponto de vista da libido, vai ser uma forma de propaganda de chocolate ali, vai ser como se fosse uma degustação. Quanto mais orgasmos você tiver, mais você lembra o cérebro que aquilo é bom. E mais o cérebro vai despertar essa vontade. E uma coisa muito importante, tem muita gente que acha que quanto mais eu me masturbar, menos eu vou ter prazer com meu marido. Existe esse mito. E na verdade esse mito é só mito. Na prática, quando a gente vai pesquisar casais e fazer estudos científicos com casais que se masturbam e que não se masturbam, a gente vê que a vida sexual de quem se masturba melhora muito. O que acontece ao mesmo tempo que você se masturba, você vai aprendendo como e aonde você tem mais prazer. Se você não contar para o seu marido essas suas descobertas, para o seu marido, parceiro, parceira, sei lá, mas se você não contar para outra pessoa essas descobertas, e a outra pessoa continuar naquela prática de sempre, talvez você não tenha realmente tanto prazer. Mas, se você compartilhar isso e dialogar isso e mostrar isso para ela, a relação fica extremamente mais assertiva. E aí, quanto mais relação sexual junto com a outra pessoa positiva, mais o seu cérebro vai querer essa recompensa de novo. Entendeu? Uau. Então, a masturbação ela só serve como um disparador dessa libido. Quanto mais a gente faz, melhor é. E o que você recomenda, Ju, para as mulheres que estão aqui assistindo, que foram criadas dessa forma, né, com o conceito de que se tocar é errado, que falar sobre isso é errado, que esse assunto gera vergonha, gera desconforto. O que você recomenda para elas mudarem isso dentro delas e começarem a se conhecer melhor? Primeira coisa é o que elas já estão fazendo, que é procurar esses conteúdos aqui. Muitas vezes esses conteúdos não vêm de uma forma muito, escrachada, você não precisa sair falando com as suas amigas a todos os ventos aquilo que você está fazendo, nem todas as mulheres se sentem confortáveis com isso, mas de repente ler um livro sobre isso, ver uma live, ver um podcast, tem vários Instagrams hoje em dia que tem conteúdos bem bacanas sobre isso, de uma forma leve. Eu acho que isso é uma alternativa. E aí, quanto mais conteúdos você vai vendo, mais você vai procurando, né? E mais você vai se sentindo à vontade para isso. Trocar com amigas é bacana também. Alguma pessoa que você se sinta um pouco mais íntima, ou a sua ginecologista, ou alguém que você se sente à vontade, você trocar essa experiência com ela. Porque muitas vezes só o fato de você falar e ela dizer, não, é difícil para mim também, tá aqui um livro que me ajudou, é difícil para mim também, vamos procurar um conteúdo que ajude, isso apoia uma a outra e experimentar. Olha aí, gente, manda essa live pra mulherada aí que você conhece. Exatamente, exatamente. Você experimentando, entra lá no banheiro, deita lá na cama, se olha com um espelhinho, de repente. No episódio 2 do meu podcast, eu falo exatamente isso. Ele chama Espelho, Espelho Meu. Porque tem muita mulher que nem se olhou, que nem sabe como que é a vagina, a vulva. Teve até um episódio muito curioso que no Big Brother, sei lá, não sei se eu não vi exatamente esse episódio, mas me disseram que a menina falou que ia colocar um OB para não fazer xixi, pelo amor de Deus, são 2 buracos diferentes. Mas foi uma prova de resistência. E ela sabia que ela conseguiria ficar muitas horas na prova, mas que o que poderia atrapalhar era a vontade de fazer xixi. E aí ela falou assim, já sei, vou colocar um AB, e aí se eu fizer xixi, ele vai absorver o xixi e eu não vou dar nas caras. E aí deu tudo errado, porque ela fez xixi e todo mundo viu. Pois é, mas, e assim, parece um absurdo quando a gente fala assim, mas tem muita mulher que fala, doutora, eu tô com corrimento, será que eu tô com infecção de urina? Isso é muito comum, e na verdade, essa associação do corrimento com a infecção de urina, e o corrimento é uma coisa na vagina, e a infecção de urina é outro buraco.
Então, só o fato da gente se conhecer, da gente saber ali onde que está cada coisa, já ajuda. Já é um caminho Uhum. para você começar. E se você pegar um espelhinho sozinha no banheiro, ninguém vai te julgar, ninguém vai te condenar por isso. Você não vai estar fazendo nada prejudicial para isso. E aí, para quebrar essa vergonha que a gente tem da gente mesmo, quanto mais conteúdos desse aqui a gente vai lendo, quanto mais levemente compartilhando com as amigas você vai compartilhando, mais você vai perdendo essa vergonha de você mesmo e mais você vai experimentando. Tem o podcast, tem no Netflix, tem um documentário que chama The Goop Lab. Goop é Goop. Eu vou escrever aqui no comentário depois. O Goop Lab é da Quer que eu Gwyneth escreva? Paltrow. Quer? Goop, Lep? Lab de laboratório, é. Goop Lab. Ah, Lab. No Goop Lab, a Gwyneth Paltrow, que é uma atriz americana, testa várias terapias aleatórias e fala se elas funcionam ou não. E no terceiro episódio, ela testa uma mulher que é uma terapeuta sexual que leva as mulheres ao orgasmo. Não que a mulher estimula outras mulheres, mas ela ensina a mulher a saber onde está o clitóris, saber onde está a vagina, onde da vagina ela pode ter mais prazer. E isso estimula as mulheres. E é super ilustrativo, assim. É um episódio muito legal para começar, para você perder a vergonha de você mesmo e começar. Para vocês terem uma ideia, eles pegam uma imagem de uma vulva, como se fosse a sua do espelhinho, e mostram na tela, assim, para realmente a gente perder a vergonha de se olhar. Então, é uma boa forma de começar, é a gente ir devagarzinho enfrentando mesmo esses tabus, sabe? Por exemplo, a gente fala de clitóris, mas ninguém sabe onde está direito. Ou quando as pessoas sabem onde está a pontinha do clitóris ali, um pouquinho mais para cima da vagina, aquilo ali é só a cabecinha, digamos assim, do clitóris. Por É a dentro glande. do nosso corpo, a glande do clitóris, exatamente. Por dentro do nosso corpo, ele tem vários prolongamentos que contornam os pequenos lábios e que chegam até a parte da frente da vagina. Então, se a gente estimula esses lábios e estimula a parte da frente da vagina, a gente vai ter um prazer, porque atrás da pele tá ali o clitóris, e o clitóris é um órgão, gente, que tem mais de 8.000 terminações nervosas, muito mais do que pênis, tá? A gente tem muito mais poder de prazer sexual do que pênis. Só que ele tá escondido, e a gente não aprende a chegar nele. Então agora aprendam, porque isso vai só trazer prazer, literalmente. Com certeza. E Ju, sabe o que eu fico muito chateada? Das nossas tentantes. A mulher tá lá tentando engravidar, quer engravidar já há algum tempo, ou já há muito tempo, e parece que quanto mais ela quer esse bebê, menos libido ela sente. E aí, como é que faz, né? Como que ela vai fazer um bebê se ela não tem vontade de fazer sexo? Então, primeiro é assumir essa questão que eu falei, que pode ser que a sua preocupação com o bebê esteja atrapalhando isso. E aí, às vezes, até é importante procurar uma ajuda psicológica nesse sentido. Procurar psicólogo, procurar terapeuta, não só o terapeuta sexual, mas terapeuta mesmo. Para te ajudar a lidar com ansiedade nesse sentido. Outra coisa que é bacana é essas medidas de mindfulness, de meditação, que trabalham a atenção plena. Isso tem bastante estudo que mostra que tem gerado melhora, inclusive Uhum. melhora de taxa de gravidez também. Por causa disso, porque a gente aprende a focar um pouco a cabeça naquele momento presente. Então, para tudo, se a gente está, sei lá, cozinhando, geralmente a gente está cozinhando pensando no que tem que comprar no mercado, aí que horas que vai no mercado, o que vai fazer depois, como é que vai ficar com o filho no mercado, enfim. E não presta Ju, atenção eu naquilo vi que está uma cozinhando. vez uma Oi. charge no Instagram, no Facebook, não lembro nem qual foi a rede social, mas que é perfeita em relação a isso. É uma imagem de um cachorrinho andando numa praia, assim, e, tipo, na imagem número um, o cachorrinho tá vendo a praia. Tipo, a praia com o mar lindo, o pôr do sol maravilhoso. E na imagem de baixo tá esse cachorrinho nessa mesma praia, só que o que ele está enxergando são todos os problemas que passaram na cabeça dele ao longo da caminhada e tudo que ele tem que fazer quando ele chegar em algum lugar que ele não sabe nem o que é ainda. E é muito isso, né? Hoje em dia, a gente pensa muito no passado, a gente imagina demais o futuro e a gente não vive o presente, né? O pessoal Não tá aqui presta atenção assistindo no a live, presente. talvez, e não está prestando atenção na gente, tá pensando no jantar, na Exatamente. novela, no jornal. É muito isso. Exatamente.
Até a própria internet atrapalha um pouco isso, porque a gente se vê meio multitarefa. Então tem muita gente que está assistindo a live, está lavando a louça ou está fazendo outra coisa ao mesmo tempo. O que, por um lado, não é de todo nocivo, ruim, Uhum. mas, por outro lado, você cria mais ansiedade, porque você não vai conseguir fazer todas essas coisas ao mesmo tempo tão bem feitas, né? Ou vai conseguir, mas isso cansa muito a cabeça. Prestar atenção em várias coisas ao mesmo tempo cansa a cabeça. Então, independente da sexualidade, isso já vai ajudar você a aprender tecnicamente mesmo, com essas técnicas de mindfulness, de meditação, às vezes até yoga ajuda nesse sentido de concentração. É, Você vai aprender a focar naquele momento, naquele prazer, e não ficar. No momento que você está tendo prazer na relação, quanto menos você pensar no filho, maior a chance de você Melhor. chegar no filho. Uhum. Entendeu? Então isso é muito importante. E a própria masturbação vai ajudar. Porque quando você está se masturbando, você não tem nenhuma possibilidade de engravidar na masturbação. Você Uhum. aprende a ter um estímulo sexual e gastar um tempinho da sua vida só pelo prazer. E aí é mais fácil de você treinar o seu cérebro para, quando eu estiver tendo estímulo de prazer, eu só tenho que pensar no prazer. Você Nossa, faz desassocia a total relação, sentido. você desassocia a relação sexual com o filho. Você associa a relação sexual com o prazer. E fisicamente, além de psicologicamente, pelas questões de cortisol e de hormônios e neurotransmissores endócrinos que aumentam nessa questão do estresse e atrapalham a fertilidade, a fecundação e tudo, quando a gente tem um orgasmo, quando a gente tem uma relação prazerosa, o batimento dos cílios, lá das trompas, é potencializado, a lubrificação da nossa vagina é potencializada e isso tudo favorece o espermatozoide de chegar, favorece a Uhum. fecundação. A gente não é obrigada a ter orgasmo para ter filho, assim como os homens são, mas o Uhum. orgasmo feminino favorece muito essa fertilidade. Então, ou acho que o caminho principal é usar todas as técnicas possíveis para desvencilhar o prazer e a relação sexual do filho em si. Tanto é que não é raro as mulheres, isso eu já vi muito, assim, a paciente está tentando, não consegue. Aí ela finalmente junta dinheiro e marca a fertilização. A Uhum. FIV, a inseminação artificial, o tratamento para engravidar. Que geralmente é um tabu, porque é caro, porque é difícil, porque tem hormônio, pananã. Mas a mulher decide que vai fazer. É muito Ela engravida. impressionante. Mas, Carol, muitas, É muitas, muito. muitas, muitas, muitas. Sim. Exatamente por causa disso, que ela tira da cabeça o filho está resolvido na fertilização. Então agora essa relação vai ser só para transar, só para ter prazer. E pronto, engravida. Eu tive uma mulher que ela teve a maior Gente, sorte. é a frase que todo tentante odeia escutar, mas é o melhor dos conselhos. Quando você relaxar, o neném vai aparecer. Quando você Vai desencanar, você vai aparecer. engravidar. E aí a O mulher ela problema é fica que. possessa com esse conselho, porque convenhamos, né? A pessoa também tá além dos limites. Mas, cara, é a pura realidade. Ó, recentemente, sei lá, mês de julho, junho, duas pacientes minhas entraram na fila da adoção, adotaram a criança e engravidaram. É muito comum a gente ver as mulheres fazendo uma primeira fertilização ou inseminação artificial, coito Uhum. interrompido, sei lá, na primeira gravidez, e aí o segundo engravida espontaneamente. Porque já ficou aquela coisa do, eu preciso ser mãe. Então, Uhum. pelo menos agora eu não estou falando só relaxa que vem, eu estou explicando tecnicamente por que Sim. você tem que relaxar. E o legal é você pensar que assim, o relaxar não depende só de você. Porque senão a gente Uhum. entra nessa noia de preciso relaxar, preciso relaxar, preciso relaxar, e isso vira mais uma preocupação. Sim, aí não relaxa mesmo, né? Não relaxa mesmo. O legal é você saber e assumir para você que existem técnicas para isso, que existem profissionais para isso. De repente você vai precisar sim de uma psicóloga para isso, de um educador de yoga, de um técnico de meditação. Você vai precisar conversar com a sua ginecologista, pelo menos para ter essa conversa. Vai Uhum. precisar conversar com a sua Nutri, para a sua Nutri encaminhar para isso, entendeu? Então Sim. é você. Relaxar não depende de você, mas você precisa buscar esse caminho, tanto do prazer quanto da diminuição do estresse e da ansiedade. E Ju, a Mari colocou uma coisa aqui nos comentários que eu achei interessante e que de fato muitas das nossas meninas lá do Ser Mãe falam, que é o fato dela ter a libido, então ela tem o desejo, ela tem a vontade, mas ela parece que não tem a lubrificação necessária para o ato sexual acontecer sem dor ou para ela ter prazer. Nesse caso, o que pode estar interferindo ou qual seria um tratamento para isso?
Olha, algumas coisas a gente tem que tirar da frente. Então, por exemplo, mulheres que estão amamentando geralmente têm uma lubrificação menor por uma questão hormonal. Mulheres que estão na menopausa, por uma questão hormonal, têm uma lubrificação menor. Alguns medicamentos que a gente toma podem interferir na lubrificação. O próprio anticoncepcional, a pílula anticoncepcional, pode interferir, não é que sempre interfere, tá? Pode interferir. Então, quando tá faltando isso, não é para todo mundo parar de tomar pílula também, do nada, porque aí se não quiser engravidar, vai engravidar e eu não vou cuidar de bebê de ninguém. Mas vale a pena, se tá faltando, quando a gente vale a pena conversar com a sua ginecologista, aí a ginecologista vai tirar todos esses aspectos. Agora, se você não toma nada, não tá em nenhuma dessas situações hormonalmente diferentes, e mesmo assim não tá tendo essa lubrificação, isso pode um pouco estar relacionado a como você está se excitando. Porque isso acontece com as mulheres diferente dos homens. Os homens, eles têm o desejo e a excitação meio junto. Às vezes o pênis fica ereto, alguma coisa fez o pênis ficar ereto, ao mesmo tempo que ele começa a pensar naquilo. A gente não. Às vezes o desejo começa aqui, mas a gente ainda tá sequinha lá embaixo. Aí que o desejo faz você pegar seus 50 tons de cinza lá, ou colocar o clipe da Anitta, ou ir lá no banheiro e começar a se estimular. E é aí que a lubrificação, que a excitação vai começar a acontecer, que a vagina vai relaxar, o clitóris vai ficar mais inchadinho e a lubrificação vai acontecer. Então, muitas vezes, essa preliminar está um pouco mais curta aí na relação e a gente está indo mais rápido para a penetração. Por mais que tem muita mulher que fala, mas o homem faz. Mas às vezes não faz o suficiente para você, para chegar na sua lubrificação. Ou muitas vezes o que precisa é acostumar esse cérebro também. Então, no começo, vai com lubrificante até o corpo ir retomando essa libido e esse desejo e essa recompensa, para daí cada vez mais ele se lubrificar e se excitar de forma mais rápida. Nesse ponto, a lubrificação ajuda, a masturbação ajuda também. Porque você vai ver formas de você se excitar de forma mais rápida, de forma mais assertiva. Inclusive, se você faz todos os estímulos possíveis, se você sente prazer lá na masturbação, se você sente até orgasmo na masturbação, mas você vê que a vagina tá seca, teve orgasmo pelo clitóris, mas não chegou a lubrificar a vagina, aí é um teste para você ver, então meu problema não é de excitação, meu problema pode ser biológico, então eu vou lá no meu ginecologista. Na dúvida, faz uma masturbação antes, faz uma preliminar mais longa antes, que aí você vai conseguir ver se é um problema de cunho do seu autoconhecimento ou de problema de cunho biológico. Boa. E, gente, eu passei lá no canal do Telegram, acho que foi no sábado ou no domingo, a lista dos alimentos que ajudam na libido. Então, quem perdeu esse post, vai lá e olha. Porque eu não vou falar disso aqui hoje, eu quero sugar tudo que eu posso da doutora Juliana. Então, ó, dicas de alimentos que podem ajudar na questão da libido, no aumento do desejo sexual, nessa questão do tratamento da SOP. Gente, tá tudo lá no canal para vocês, prontinho, mastigadinho. É só entrar lá e olhar o que eu deixei para vocês no final de semana. E Ju, mulheres com endometriose. Vale a pena a gente falar também, né? Que é essa questão da dor. Como que a gente lida com isso? Fala um pouquinho da importância, né, do tratamento. A endometriose é um buraco mais embaixo, digamos assim, porque ela é uma causa orgânica de dor, né? De dor crônica. Quando não é toda mulher com endometriose que vai ter necessariamente uma dor na relação, mas quando esses focos de endometriose estão mais próximos da vagina ou dos ligamentos que envolvem a vagina ou o colo do útero, é comum essa mulher ter dor. E aí, gente, é muito importante ir atrás disso, conversar com o seu ginecologista sobre isso o quanto antes, tá? Você ter dor numa posição ou na outra posição não é anormal, tá? Tem mulheres que vão ter uma posição do útero tal que não consegue fazer daquele jeito, mas de outros jeitos consegue e vai muito bem. Isso é muito de cada pessoa. Da mesma forma que um casal com um alto e um baixinho vai ter dor nas costas, vai ter a mulher que tem o útero para trás e naquela posição não vai dar certo. Tudo bem. Agora, aquela mulher que tem dor em todas as posições, mesmo que ela não tenha ainda o diagnóstico de endometriose, precisa conversar com o médico. Se o médico falar que é normal, que tudo bem, que não vai fazer nada demais em relação a isso, precisa procurar outro médico até que alguém dê importância e procure fazer esse diagnóstico, ou pelo menos descartar que não tenha endometriose, o que é raro. Quem tem dor na relação em todas as posições geralmente tem algum foco de endometriose escondido.
E quanto antes tratar essa endometriose, melhor. Do ponto de vista de todas as complicações da endometriose, mas do ponto de vista da libido, é muito importante tratar logo por conta desse mecanismo que eu falei. Lembra da pizza estragada? A cada uma relação que a gente tem que é dolorosa, por mais que a gente faça uma força para terminar a relação, para ter um orgasmo, ou para dar o orgasmo para o parceiro, a gente aguenta um pouquinho ali a dor para dar o orgasmo para o parceiro. Quanto mais a gente aguenta, mais o cérebro vai gravar aquilo como uma experiência negativa. Pô, pra que eu vou gastar energia? Eu vou ficar cansada, vou ficar pelada, talvez me dê frio depois, vai cansar, vai doer. Entendeu? Que prazer que eu tive nisso. Então, é muito importante tratar logo, porque quanto mais relação com dor, quanto mais relação com preocupação, mais isso vai minar a sua libido a longo prazo. Pode ser que mesmo depois que você já tratou, já operou, já tirou os focos, já melhorou a dor, o cérebro não queira, porque ele gravou aquela experiência. E ele não entende que agora que tirou o foco vai melhorar. Ele já aprendeu que é doído. E aí, para aquelas que já aprenderam que é doído e que já tem esse problema, que já tem uma libido baixa, mesmo com melhora da endometriose em si, aí vale todo aquele caminho que eu falei, de fazer a regra da Páscoa, de tentar estimular de novo. A masturbação nessas mulheres é fundamental, porque aí você vai retomando os orgasmos e o prazer, a sensação de prazer sem a sensação de dor, sem ir direto para a penetração, sabe? E aí você vai lembrando o seu cérebro que dá para ser gostoso até ele se reacostumar a reaprender a ter orgasmo, a gostar do prazer sexual, e aí vai voltando. Então a gente sempre tem a regra da libido é lembrar isso, evitar experiências negativas sempre e estimular experiências positivas e frequência de prazer sexual sempre. Tudo aquilo que nos erotiza, quanto mais melhor. Tudo aquilo que gera algum constrangimento, alguma coisa negativa no sexo, quanto menos melhor. Deleta isso da vida. Uau! E olha só, a Elciane colocou aqui que quer uma live sobre miomas. Nós já fizemos, Ju. Tá no Quem perdeu a IGTV. live de miomas está no IGTV. Então terminou essa live aqui, corre lá no meu IGTV, tem acho que uns 3, 4 vídeos já, meu e da doutora Ju, falando sobre endometriose, falando sobre mioma, sobre fertilidade. Gente, são conteúdos muito bons que estão disponíveis para vocês assistirem quando vocês quiserem. E Ju, Dá pra nosso tempo maratonar. Em vez de maratonar uma série, maratona as lives, gente. Foi incrível. com certeza. E Ju, quero te agradecer. Nosso tempo aqui está acabando, mas foi muito bom ter você aqui, como sempre. Acho que deu para as meninas Muito aprenderem obrigada. bastante, tirarem bastante as dúvidas. Já tem, ó, um monte de sugestão aqui para a próxima live, então depois a gente Estou decide o super tema. aberta. Quer se E despedir? para quem quiser, gente, muito, muito, muito obrigada. Obrigada pelo convite, Carol. Eu amei. Imagina. Eu amo falar sobre isso e eu acho que é um assunto que a gente tem que falar sempre, exatamente para as mulheres começarem a se libertar e se acostumar com isso. Para quem quiser mais, tá lá no podcast, vários detalhes sobre essas explicações. E aí, quanto mais temas vocês quiserem, você não falou disso, você não falou daquilo, vai falando. A gente faz live, a gente faz episódio. O importante é a gente não deixar ninguém com dúvida, né? Com Quem tiver certeza. mais dúvida, gente, pode mandar no direct da Carol, que ela me encaminha e eu respondo. Uhum. Ou pode mandar no meu direct também. Meu Instagram tá ali em cima, embaixo do nominho dela. E eu respondo também ali no direct. Então vai ser um prazer ajudar vocês. E obrigada, Carol, Que pelo linda. convite. Obrigada a você, Ju. Beijo. Beijo, boa noite. E é isso, gente. Quem não deixou as dúvidas, deixa lá na caixinha dos meus stories. Eu deixei uma caixinha com o tema da live para vocês. Deixa sua pergunta lá, que aí amanhã, ao longo do dia, eu e a doutora Ju vamos responder as perguntas sobre o tema da live, né? Então, perguntas sobre libido, sobre sexualidade, sobre masturbação, fertilidade. A gente vai ter o maior prazer em ajudar vocês. E como eu falei no começo da live, para quem chegou depois, a gente já está arrumando, organizando a próxima turma do programa Ser Mãe com muitas novidades. Então, para as tentantes de plantão, para você que está tentando engravidar ou pretende começar as tentativas em até um ano, então para você que está pretendendo aí liberar a partir de até junho, julho do ano que vem, o programa Ser Mãe, sem dúvida nenhuma, pode te ajudar. Clicou no link azul da descrição do meu perfil no Instagram ou no link que está aqui embaixo para quem está no YouTube e no Facebook. Vai abrir uma página com vários botões.
Por lá você acessa o canal do Telegram, onde tem os conteúdos da doutora Ju, o link para o podcast dela, e um dos botões chamado Programa Ser Mãe. Clicou nesse programa, você vai ser direcionada para o WhatsApp, e aí é lá que a mágica acontece. A gente conta todas as informações e todas as novidades do programa para vocês, e você já pode garantir a sua vaga para a próxima turma com uma oferta incrível. Beleza? Então é isso, a gente volta aqui no @Foco na Fertilidade na próxima quarta-feira, 18 horas. Gente, anota aí que pelas próximas semanas a live vai começar um pouquinho mais cedo. E às terças e quintas, 18h30, no @nutricionista_Carol Faria, para falarmos sobre SOP. Beleza? Um beijo, fiquem com Deus. Obrigada pela presença e até a próxima live.